Olá, muito boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez, desde Torres Vedras, então, com esse nosso culto a ser transmitido, então, para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que são parte desse nosso trabalho cá em Torres Vedras, a plantação dessa igreja, nossos queridos irmãos, não é? E também todos aqueles que nos acompanham, que oram por nós, que assistem a esse vídeo que nós disponibilizamos a cada domingo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, que o Senhor esteja a atuar profundamente na sua vida, a fazê-lo crescer, enfim, no conhecimento do Senhor. É uma alegria estarmos juntos e vamos orar então ao nosso Pai agora. Amado Deus, queremos te agradecer por esse momento em que podemos refletir na Tua Palavra, em que podemos ouvir alguns louvores, também falar com o Senhor e estarmos em sintonia, enfim, Senhor Deus, ainda que separados geograficamente, mas juntos nesse mesmo espírito, nesse mesmo ideal de buscarmos ao Senhor a cada semana, de termos comunhão com o Senhor intensamente todos os dias, mas separarmos também esse tempo agora, Pai, para essa reflexão na Tua Palavra, para ouvirmos aquilo que Tu tens a nos falar, Pai. Te louvo, enfim, a Deus amado, por essa oportunidade e peço que Tu abençoes a cada pessoa que está ligada a nós nesse momento, que possas então atuar nessas vidas ou nas nossas vidas, enfim, Senhor, e que Teu Espírito Santo continue a trabalhar em nós para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus, e agradecemos, enfim, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E oramos assim, então, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, meus irmãos, somos gratos a Deus, como já falamos, né, por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que nos dá de estarmos, então, unidos, como eu falei na minha oração, ainda que separados geograficamente, mas através desse meio que nos é disponibilizado, não é? Essa possibilidade de nos encontrarmos virtualmente, enquanto ainda não é possível termos um encontro presencial. Isso é muito importante, estarmos juntos, é claro, não é? Mas dado as dificuldades, também vamos aproveitar esse meio que Deus também nos dá, que é a internet, para a realização desses trabalhos. Somos gratos a Deus também, porque nós podemos louvá-lo, não é? E é o que vamos fazer agora, mais uma vez com a ajuda do Mateus e da Miriam, que vão nos trazer esses louvores. Vamos cantar, se soubermos os louvores, enfim, mas ouvir e também meditar naquilo que cada música fala. Que Deus então abençoe esse nosso momento. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais esse culto e esperamos que a vossa semana tenha corrido muito bem. E de modo que agora podemos estar diante do nosso Deus com o coração grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E possamos agora então, antes de iniciarmos o momento de louvor, agradecer ao nosso Deus com uma oração, pedir também que nos conduzam nesse culto e que Ele possa falar ao nosso íntimo e que possamos ter um encontro com Ele. Vamos orar. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo que Tu fazes em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Nós te louvamos pela Tua benignidade, pela Tua misericórdia, Pai. E também estamos muito gratos por tudo que Tens feito, Pai, nas nossas vidas, todas as bênçãos que nós nem podemos contá-las, ó Pai. Muito obrigado pela Tua proteção, pela Tua provisão. E nós te pedimos agora nesse momento que possas falar ao nosso coração, primeiro com as músicas que iremos cantar, ó Deus, e também com a mensagem que iremos ouvir, refletir, ó Deus. Possamos aprender mais de Ti. Fala ao nosso coração, fala ao nosso íntimo, Deus, e que estejamos agora na Tua presença com um coração grato, mas também tão sincero, ó Pai, e desejoso de Te entregar, ó Pai, esse culto com sinceridade, com devoção, Pai, e com temor, porque estamos diante do Deus do Universo, Paizinho. Muito obrigado, porque, mesmo sendo tão grande, Tu nos recebes em Tua presença, Pai, pelos méritos de Jesus, e queres ter um relacionamento conosco, Pai, e que possamos ter sempre a consciência desse privilégio que temos. Esteja conosco no decorrer dessa tarde e também durante a semana que está a se iniciar. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.
Deus abençoe a todos. Graças a Deus pelos louvores que já podemos ouvir, não é? E como é bom podermos cantar ao nosso Deus, expressando com a nossa voz, com a nossa música, aquilo que sentimos, aquilo que cremos, não é? Em relação ao nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vamos hoje usar o texto de João, capítulo 11, dos versos de 1 a 44, para embasar a nossa meditação bíblica. E vamos refletir um pouco sobre esse acontecimento, né? Foi a ressurreição de Lázaro, não é? João narra ali aquele momento tão importante e impressionante também na vida de Marta e Maria e do próprio Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus Cristo. Mas nós vamos ver ali, em todo o decorrer desse acontecimento, várias coisas que podemos aprender, né, a respeito do nosso Senhor, que nos fazem muito bem, que realmente enchem a nossa alma. E eu quero pensar então com os irmãos sobre esse tema. Em Jesus recebemos paz e ânimo para viver. Vou repetir. Em Jesus recebemos paz e ânimo para viver. E é muito importante nós pensarmos nisso, não é? Porque na nossa vida nós alternamos tempos de bonança com tempos de dificuldade, com tempos de tribulações, enfim. Isso é uma constante na nossa história,
não é verdade? Nós podemos passar por um longo tempo de tranquilidade, mas podemos enfrentar tempos também de tribulação, tempos de dificuldades. E em todo tempo, tanto nos tempos de bonança quanto nos tempos de tribulação, nós podemos ter paz em Jesus Cristo. O Senhor Jesus pode ser sempre a nossa fonte de paz e ânimo para vivermos. E é tão sério isso, não é? Há pessoas que vivem vidas desgraçadas, que se arrastam pela sua existência sem paz, sem ânimo, sem alegria, porque não conhecem a Jesus Cristo. E como é maravilhoso nós podemos desfrutar disso tudo no nosso Senhor, porque um dia passamos pelo processo de arrependimento, de confissão dos nossos pecados, de confissão de que Jesus Cristo era mesmo o nosso Senhor e nosso Salvador. Naquele momento, que eu costumo sempre repetir, não é? É muito importante que o Evangelho seja apresentado dessa maneira, da maneira inteira, não é? Para termos a salvação em Cristo, precisamos nos arrepender, sim, dos nossos pecados. Precisamos, sim, confessar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos, sim, passar por aquele momento de transformação efetuada pelo Espírito Santo, que Jesus chama em João 3 de novo nascimento, nascer de novo. Nos tornamos uma nova criatura, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, através desse processo que é desencadeado e dirigido pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a partir daí, nós começamos a andar com Jesus, nós começamos a viver um relacionamento com Ele, e Ele sim se torna a fonte, né? A única fonte de paz e ânimo para a nossa vida. E é muito importante nós nos lembrarmos disso, porque eu creio que muitas pessoas já estão a seguir a Jesus Cristo, já se tornaram discípulos de Jesus Cristo, mas nem sempre vivenciam essa experiência de paz e de ânimo que o Senhor Jesus nos dá. E nesse texto, então, vamos observar algumas situações, algumas coisas que vão nos ajudar a pensar sobre isso e realmente aprender um pouco mais sobre essa realidade maravilhosa que é essa, né? Em Jesus nós recebemos realmente a paz e o ânimo para atravessarmos qualquer situação nas nossas vidas. E como então que nós podemos receber paz e ânimo vinda de Jesus Cristo? Nós então temos isso quando Ele é a presença constante em nossa casa, em nossa família, em nossa existência, não é? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o contexto desse texto de João capítulo 11. Jesus vai até Betânia, até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali ele vai efetuar a ressurreição de Lázaro. Mas aquela casa e aquela família já eram muito bem conhecidas de Jesus Cristo. Nós lemos lá em Lucas capítulo 10, peço desculpa, meus irmãos. Lucas 10, versos 38 e 39, é o seguinte: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Esse povoado, ou essa vila, era Betânia, que ficava aí algumas horas, não muitas, de Jerusalém. Jesus então tinha por costume, quando passava por Betânia, ficar na casa desses amigos. Era uma casa ou era uma família que sempre tinha Jesus consigo. Como é importante nós entendermos isso. Nós vamos, sem dúvida alguma, recebermos essa paz, esse ânimo de Jesus Cristo quando Ele for presença constante na nossa vida, quando Ele for presença constante na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, desde muito cedo, a buscarem a Jesus Cristo. Nós precisamos fazer a transferência desse legado espiritual desde os primeiros momentos de vida dos nossos filhos, não é? Usando de alguma forma cada momento para podermos ensinar os nossos filhos sobre a importância de Jesus Cristo.
E o fato de que nós vivenciamos em nosso lar a presença de Jesus, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, certamente traz para nós, para a nossa família, essa experiência de paz e de ânimo. Né? Essa família, então, aqui composta de 3 irmãos, era muito próxima de Jesus. Jesus estava ali e era Senhor, então, daquelas pessoas no seu dia a dia. E é preciso que nós entendamos isso. Jesus precisa ser o nosso Senhor no nosso dia a dia, em cada pequena coisa que fazemos em família, em cada situação que vivenciamos na nossa casa. Nós sempre precisamos ligar todos esses factos à pessoa de Jesus Cristo. E Ele deve ser o mais importante na nossa experiência familiar, na nossa experiência de vida. Também em Jesus recebemos paz e ânimo para viver quando levamos a Ele os nossos problemas. E aqui vamos entrar então no texto propriamente dito. Eu quero ler então João capítulo 11, versos de 1 a 3, e lemos assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Senhor, aquele a quem amas está doente. Observem mais uma vez, o texto fala sobre a proximidade da família de Jesus. Ela diz: aquele a quem tu amas. Maria tinha feito aquela expressão tão intensa de adoração a Jesus Cristo quando derrama o bálsamo de nardo puro sobre os seus pés, não é? Eles eram então ali de Betânia, como eu já falei, eram próximos de Jesus, e no momento então que o irmão fica doente, elas enviam uma mensagem. Lembra-se, Jesus estava ali ainda em carne e osso, né? Elas enviam uma mensagem então para Jesus, dizendo isso, comunicando a Jesus que o irmão estava doente. Uma coisa interessante é que isso tem muito a ver com oração, porque elas não pediram nada precisamente, apenas disseram para o Senhor que estava a se passar. E é muito interessante isso, quando pensamos que também na oração nós não estamos informando nada de novo a Jesus Cristo, mas nós estamos a falar com Ele sobre o que está a se passar nas nossas vidas. E como é importante nós levarmos a Ele, então, os nossos problemas, as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. A oração é um elemento essencial na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Voltando aí ao texto e à situação das irmãs, então, a doença era grave e era para a morte. E as irmãs, então, recorreram a Jesus. Mas eu lembro mais uma vez, não é? Que elas tinham um relacionamento com o Senhor. Não buscaram a Jesus apenas no momento de dificuldade. Não buscaram Jesus apenas quando o problema se instaurou. Mas já era comum para elas, já era prática de vida para elas estarem sim aos pés do Mestre, a buscarem o Mestre, e aprenderem com o Mestre e a serem transformadas pelo Mestre. Isso é que é tão importante nós aprendermos, né? Nós vivermos, enfim. Nós vamos informar, nós vamos apresentar os nossos problemas ao Senhor Jesus Cristo, e isso vai nos trazer paz e ânimo. Mas isso vai ser apenas uma consequência da nossa caminhada com Ele. Como disse, é como se nós conversássemos com Ele todos os dias, e no nosso assunto desse dia, então, apresentamos o problema. Não que Ele não soubesse, mas porque nós estamos em comunhão com Ele, vamos falar com Ele sobre a nossa dificuldade, crendo que Ele está a ouvir, crendo também, e vou falar mais sobre isso daqui a pouco,
crendo também que assim como Lázaro era amado por Jesus, nós também o somos. E aquilo que nos afeta, aquilo que nos aflige, também interessa ao nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que fantástico isso, não é? Nós somos muito mais de 7,5 bilhões de habitantes nesse mundo, criado por Deus. E o Senhor tem uma atenção especial a cada um dos seus servos, a cada um dos seus filhos. Por isso que é tão maravilhoso nós sabermos disso, não é? Podemos sim levar a Ele os nossos problemas, devemos sim levar a Ele os nossos problemas. Peço desculpas. Mas também em Jesus recebemos paz e ânimo para viver quando confiamos mesmo contra todas as expectativas. O texto é o versículo 21 e 22. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto pedirdes. Marta então estava aqui a demonstrar a sua confiança no Mestre. Vejam, Jesus demorou um bocadinho para chegar. O texto vai nos falar isso daqui a pouco. Ele demorou um bocado para chegar. Parecia que as coisas estavam mesmo a se desfazer, porque o irmão só piorou desde que Jesus foi informado da doença. E chegou mesmo, de fato, a morrer. E mesmo depois da morte, Jesus não chegava, não é? Parece que tudo já estava acabado, então. As coisas pareciam mesmo terminadas. E para nós também, meus irmãos, há coisas que parecem mesmo impossíveis, não é? Mas é importante lembrar que não há nada difícil para o Senhor Jesus. E nós podemos sim confiar, mesmo contra todas as expectativas. O Senhor Jesus opera milagres. Eu anotei aqui que milagre é a subversão da ordem estabelecida, não é? E quem estabeleceu a ordem é que pode alterá-la. É isso que Jesus faz quando quer, para a glória do Pai. Então, não há situação difícil para Jesus. E nós podemos confiar, mesmo contra todas as expectativas. E isso sim nos dá paz, porque nós sabemos em quem confiamos. E isso sim nos dá ânimo para viver, porque sabemos que o Senhor Jesus vai agir, Ele vai atuar na medida da sua vontade, na medida dos seus planos para conosco. E isso então pode nos trazer a tranquilidade. Estamos nas mãos do Todo-Poderoso, que realmente tem poder de decisão, que realmente tem poder de transformação. Nós vamos ver então aqui o que aconteceu. Mas também em Jesus recebemos paz e ânimo para viver quando a Ele externamos nossas emoções sem reservas. E os versos então 32 e 33, ali lemos assim: ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito. Maria então vai até Jesus. Maria era irmã de Marta e de Lázaro. Marta já tinha estado com Jesus. Volta então para casa e diz a Maria que Jesus estava ali ao pé da casa, enfim, não tinha ainda chegado dentro, mas estava ao pé, talvez um pouquinho afastado mesmo do povoado. E Maria então vai ao encontro de Jesus e faz apresenta a mesma questão que Marta apresentou. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? Criam, mas até um limite, não é? E
expressa a sua emoção ao chorar diante de Jesus, dado a situação que estava a viver. E sim, quando nós externamos a Jesus as nossas emoções sem reservas, Ele nos consola e nos deixa a sua paz. O choro aqui não era um sinal de fraqueza, não é? Nós choramos com quem sentimos segurança de que seremos percebidos, de que seremos entendidos, não é? E Jesus demonstrou essa empatia para com aquela mulher. E cumpriu-se ali mesmo aquilo que Jesus disse lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Realmente, Jesus Cristo alivia o peso das nossas emoções. E nós podemos fazer exatamente como Maria fez no nosso momento de oração, quando vamos levar a Ele as nossas dificuldades, nós podemos até mesmo chorar, expressar o nosso sentimento ou transbordar o nosso sentimento através das lágrimas diante do Senhor. E nós seremos consolados. Isso é um facto. Nós seremos consolados. E essa experiência com o Senhor Jesus Cristo renova a nossa paz e o nosso ânimo. Porque nós não nos relacionamos com uma lembrança, nós não nos relacionamos com uma pessoa que ficou na história, que morreu e ficou na história. Nós não nos relacionamos com uma invenção da mente humana, mas nós nos relacionamos com Jesus Cristo que é vivo. Nós realmente não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo com os olhos físicos, mas nós podemos ter um relacionamento com Ele, nós podemos demonstrar a Ele as nossas emoções, muitas vezes até mesmo as nossas dúvidas, e nós seremos consolados por Ele. Eu estou a dizer isso porque também experimento isso, não é? E sei que os irmãos também experimentam isso. Quantas vezes nós vamos até o Senhor com um peso, com uma dificuldade, com uma tristeza, e saímos do momento de oração aliviados, saímos do momento de oração confortados, reanimados e em paz, porque temos sim um Senhor que se importa conosco e que percebe muito bem as nossas emoções, até porque Ele próprio chora nesse momento um pouco mais à frente ali, não é? Em Jesus também recebemos paz e ânimo para viver quando confiamos que o tempo dele é o mais adequado para nós. Então, João, versos de 4 a 6 e também o 14 e 15, lemos assim. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Esse diálogo final aqui é entre Jesus e os discípulos. O do versículo 4 também, mas esse do versículo 14 e 15 já é mesmo antes da sua partida até Betânia. Ele então estava a dizer para os seus discípulos que Lázaro já tinha morrido. Apesar de ter dito antes, no verso 4, que aquela enfermidade não era para a morte, ele não se enganou. Ele não se enganou. Preste atenção. Quando ele disse que Lázaro tinha morrido, ele já sabia o que iria fazer. Ele já sabia o que tinha acontecido e já sabia o que ia fazer para resolver a situação. Mas ele não foi logo que foi chamado. E ele explica por quê. Por vossa causa, por causa dos discípulos, para que creiais, para que os discípulos crescem mesmo que Jesus era o Messias, era o Cristo, dado aos milagres que ele estava a fazer e ia fazer ainda ali no caso de Lázaro, não é? Jesus demorou, será, para chegar?
Do ponto de vista de Marta e Maria, sim, porque elas disseram ali, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas será que do ponto de vista do próprio Jesus, da ação de Deus que aconteceria naquela casa, naquele momento, será que houve algum atraso? Não, não houve atraso nenhum. Nós temos aquele ditado, né? Eu não uso porque não concordo com ele, enfim, mas é muito usado. Deus tarda, mas não falha. É um ditado popular que está errado. Porque Deus não tarda e nem falha. Ele apenas age no tempo apropriado. Entre as palavras usadas no Novo Testamento para tempo, eu destaco duas, que são Cronos e Kairos. Cronos é o tempo decorrido, é o tempo do nosso relógio, ou é o tempo cronológico. E Kairos é o tempo oportuno. É o tempo, ou em relação a Deus, é o tempo certo, é o tempo apropriado. E Deus age sempre nesse tempo apropriado. Jesus, portanto, quando demorou para sair, para estar lá em Betânia, na casa de Marta e Maria, com licença. Ele tinha tudo planeado. Ele sabia muito bem o que deveria acontecer e em qual tempo isso deveria acontecer. Então, quando nós confiamos que o tempo dele é o mais adequado para nós, nós podemos descansar. Nós podemos ter paz e sermos reanimados pelo Espírito Santo. Se está a demorar para acontecer alguma coisa, não é porque Deus se esqueceu de nós. É porque Ele tem o tempo certo de agir. O momento apropriado, Ele vai agir. Eu penso que se nós olhássemos para trás na nossa vida, identificássemos ali momentos de tribulação em que estivemos em oração e a clamar ao Senhor, e a nos derramarmos diante dele, a expressarmos nossas emoções para ele, quando naquele momento nós achávamos que estava muito demorado para acontecer a solução. Mas de hoje, quando olhamos para trás, quase que com toda certeza, nós vamos observar que o momento em que Deus agiu, o momento em que o Senhor Jesus agiu, foi o momento adequado. Foi o momento certo. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Mas no momento certo. E nós precisamos crer assim. Deus não vai agir antes, mas também não vai agir depois. Ele vai agir no momento certo. Portanto, quando Jesus diz que não iria, ou quando ele não se dispôs a ir no momento em que a notícia chegou, ele estava já mesmo com tudo planeado. Ele recebeu o recado, ele usou aquele momento para ensinar os seus discípulos e foi para agir e para chegar na hora certa. E o Senhor sempre será glorificado na sua ação, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Mas também em Jesus recebemos paz e ânimo para viver quando somos cientes do seu amor para conosco. Quero também ler aqui ainda outros versículos. João 11, 3, 5, 35 e 36. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. E o 35 e 36. Depois que Jesus viu que Maria chorou ali, e que também os judeus choraram, o próprio Jesus chorou. João 11, 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava.
Jesus, então, amava Lázaro, está no texto, amava Marta e Maria, está no texto, e a sua reação ali diante de Maria, diante dos judeus que estavam a chorar, e mesmo diante da morte de Lázaro, ele também chorou, e as pessoas que estavam ali e o viram chorar, fazem essa observação: vede como o amava. Sim, Jesus amava aquelas pessoas. Quer dizer, o texto fala por si mesmo, não é? Jesus demonstrou o seu amor para com aquelas pessoas em especial, mas ele demonstrou o seu amor de maneira geral, em todo o tempo do seu ministério aqui na terra. Ainda que não faça mais nada por nós, ele já demonstrou cabalmente o seu grande amor por nós, pecadores. Como que Jesus demonstrou o seu amor por nós? Morrendo na cruz para nos salvar, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas é interessante que ele não para aí na demonstração do amor. Ele continua a demonstrar o seu amor por nós. Quando nos relacionamos com o Senhor, nós entendemos esse amor. Nós recebemos esse amor. E nós vivenciamos esse amor. O facto de sermos amados pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele demonstra isso, não é? Nos ajuda também a aprendermos a amar as outras pessoas. E como é bom nós sabermos que alguém nos ama. Mas não é alguém simples, não. É o dono do universo, é o Senhor Todo-Poderoso que nos ama. E quando nós entendemos isso, claro, que sentimos a paz do Senhor em nós, que somos reanimados, não é? Para vivermos as nossas vidas. Jesus Cristo nos ama, demonstrou de forma cabal esse amor e continua a demonstrar. E finalmente em Jesus recebemos a paz e ânimo para viver, quando recebemos o milagre temporal, sabendo que o maior milagre é a vida eterna com Jesus. Com licença. Vou ler os versos 38 a 44 e depois 22 a 27. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Aqui então é o registro do milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro. Como o texto diz, o morto que voltou a viver pela ação poderosa de Jesus Cristo sobre a morte. Interessante, o próprio Jesus espera esse tempo também, porque havia entre os judeus a ideia de que a alma, não é, ficava ali ao pé do corpo durante 3 dias, mas no 4º dia já não tinha mais como voltar a viver. Jesus então faz esse milagre no 4º dia, não que isso fosse verdade, mas era uma crença popular para mostrar também o seu poder. Sim, um milagre temporal aconteceu. Esse homem tinha morrido e ressuscitou. Mas aqui, nos versos 22 a 27, lemos assim, é a resposta de Marta a Jesus, não é? Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá.
e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O milagre temporal aconteceu. Estava ali Lázaro, vivo, ressuscitado diante das pessoas. Depois o texto vai continuar e nós vamos vê-lo numa festa, diante de todos. Isso incomodou de tal forma os líderes religiosos que pensaram que deveriam matá-lo. Não só matar a Jesus, mas também matar a Lázaro, porque ele era o testemunho vivo do poder de Jesus e do milagre que tinha acontecido. Nós vamos experimentar milagres na nossa vida. O Senhor faz milagres. Jesus faz milagres. Pequenos, grandes, Ele faz milagres. Nem sempre vai fazê-los porque Ele tem seus propósitos, não é? Foram muito poucos recitados por Jesus. Foram muitos os curados por Jesus, não foram todos curados. Foram muitos os libertos da opressão maligna, não foram todos. Mesmo entre os apóstolos, temos ali Paulo, que tinha um problema sério nos olhos, e Jesus não o curou. Mas ele sempre faz milagres. Mas para além da bênção do milagre temporal, ou mesmo sabendo que os milagres temporais vão acontecer, o maior milagre é a vida eterna com Jesus Cristo. E ele ensina isso aqui. Ele, quando fala então com Marta, diz que todo aquele que vive e crê nele jamais morrerá, terá a vida eterna. Ele estava prestes ali a fazer um milagre, quando conversa com Marta antes do milagre, estava prestes a fazer um milagre físico. Tremendo, mas um milagre físico, temporal, porque depois Lázaro voltou a morrer. Mas ele fala nessa conversa que através dele nós podemos ter a vida eterna. E essa fé, essa esperança aqui que não é a questão de se é que vai acontecer, mas de quando vai acontecer. Isso nos dá paz, nos ajuda a enfrentarmos as situações. Isso nos dá ânimo, porque nós sabemos que não importa o que aconteça aqui, nós teremos a eternidade com o Senhor Jesus. Ainda que tenhamos que enfrentar a morte, todos vamos enfrentar, nós podemos enfrentá-la como Paulo estava disposto a enfrentar quando fala em Filipenses 1:21, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor Jesus vai operar muitos milagres nas nossas vidas. O facto de estarmos agora vivos e a respirar é um milagre. Mas o maior milagre que ele realizou a nosso favor foi nos dar a salvação eterna. A vida com Ele aqui e agora, mas uma vida que nunca mais vai ter fim, porque nós estaremos eternamente com Ele. E Ele pergunta a Marta se ela cria, não é? Ele pergunta assim: crês nisso? E eu termino essa mensagem com essa mesma pergunta: crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo realmente pode te dar a vida eterna? Você já tem a salvação em Jesus Cristo? Você já foi até Ele através da sua confissão, da sua entrega pessoal a Jesus Cristo? Se isso já aconteceu, pode ter a segurança da vida eterna. Se isso ainda não aconteceu, busque fazê-lo o mais rapidamente possível. Busque a Jesus Cristo. Ele é a fonte de paz e ânimo para as nossas vidas. Fazendo tudo isso que encontramos aqui no texto, certamente nós vamos viver uma vida muito mais em paz e com muito mais ânimo, porque o nosso relacionamento com Jesus é algo verdadeiro, é algo que realmente impacta as nossas vidas. Nós podemos crer nisso. E quando cremos assim, como eu já disse, vivemos em paz. Que o Senhor Jesus o abençoe, que o Senhor Jesus seja realmente o seu Senhor e Salvador,
e que você possa buscar um relacionamento intenso com Ele dia a dia. Essa é a minha oração. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Que possamos aprender e crescer cada vez mais com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tu és fonte de paz. Tu és fonte de ânimo nesse nosso mundo tão conturbado. Obrigado porque podemos vivenciar isso. Teu Espírito age em nós e produz isso em nós. Te louvo por essas verdades encontradas na Tua Palavra, que possamos realmente viver assim, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.